Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por mais este momento que Ele nos está concedendo, o dia que nos deste, que é os dias de hoje, né? Que nós possamos cultuar a Ele aqui com um culto que agrada a Ele, mesmo nós estamos em poucos. Pedi-me em favor dos hinos e pedi-me também em favor do estudo da palavra de Deus, da mensagem. Pedimos a Deus que traga mais pessoas para junto de nós. Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Não somente esta oportunidade, mas quantas oportunidades que Tu nos deste para pregar, para viver, e o tempo que nos deste de vida até nos dias de hoje, nos ensinando, e que nós possamos aprender mais de Ti, para andar mais com fidelidade nos Teus caminhos. Pedi-me em favor dos hinos que vamos cantar, e a mensagem da ceia, este momento também. Por Cristo que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. E lembrar da irmã Rosa também, da saúde dela, os demais que estejam enfermos também, por Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor, vamos cantar o hino 142, que faz muito tempo que nós não cantamos, e também cantar o hino 144, que fala tudo da ceia, né? E o 123. Pão da vida.
444. Escolha o 123, se quiser escolher outro que confere, pode escolher. O 4. Vamos botar o 123 então. Ficou quieto, né? Concorda, né?
você que chamou a mãe para estar chorando, para estar ali. Vocês abrem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, 25, 26, os dois últimos versículos do Evangelho de João. Aí nós continuamos no versículo capítulo 18, para poder emendar o assunto. Capítulo 17, Evangelho de João. Outro diz segundo João, quer dizer, conforme João. Isso aqui está nos últimos momentos de Jesus. E ele orou ao Pai. Olha, Deus, ele orou ao Pai, rogando ao Pai para proteger os discípulos. Veja, Jesus, o amor que tinha para os discípulos que acompanhavam ele. Ele disse, ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Vocês notem bem a conversa de Jesus com o Pai. Deus Filhos falando com o Deus Pai. Chama o Pai justo. Irmãos, justiça, justíssimo. Ele falou, o mundo não te conheceu. Então, o mundo não conhece Deus como Ele é. O mundo só conhece o Deus por nome, mas não tem Ele como Pai. A humanidade, nessa multidão da humanidade, tem muitos que têm Deus como Pai, que Deus é Criador de todos, mas Pai Ele não é. Então Pai é daquele que aceitou o Filho dele. Então Ele fala, não te conheceu, mas eu te conheci. Ele saiu de dentro do Pai. Não tem ninguém que conhece mais o Pai do que o Filho, né? E estes, aí ele falou dos discípulos, estes, aos próximos dele, que tu me enviaste a mim. Estes conheceram que tu enviaste a mim. Então, Jesus Cristo falando para o Pai, que este que tu enviaste, deram para ele, que é Deus que dá as almas para o Filho. Este conheceram que tu me enviaste a mim. Então, ele já sabia que este, um que está falando aos discípulos, este conheceram que foi tu que me enviaste. Estou aqui porque tu me enviaste para tomar castigo, morrer numa cruz e pagar os pecados. Irmãos, um momento solene em que o Senhor, Ele intercede para os seus discípulos. Jesus, lá em 1 João, capítulo 2, ele fala que Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Ele está entre o Pai e nós que somos filhos, adotivo em Cristo Jesus. Então, aqui ele está falando que ele intercede para os discípulos, ele pedindo ele, fazendo intercessão. E por todos os que crerão dele, os que vão crer. Então, Jesus, ele intercede.
Então aqui reflete a consciência de Jesus sobre sua partida iminente e o seu desejo de que os seus seguidores permaneçam firmes na fé. Então, o desejo de Deus, o desejo do Deus Filho, Deus Pai, que nós, irmãos, nós somos seguidores de Cristo, que nós permanecemos firmes na fé, servindo a Ele, seguindo a Ele, rogando a Ele, louvando a Ele, falando com Ele. O mundo a que Jesus se refere é o sistema do mundo, o sistema humano. Muitas vezes o sistema é hostil a Deus e aos seus propósitos, que se opõe à verdade divina. Muito se opõe, vai contra a verdade divina e vai a favor da mentira de Satanás. Satanás engana, ele é o enganador. Ele, desde o início da criação de Adão e Eva, ele já enganou. Ele enganou Eva. E Adão também foi enganado. Ele sabia que não era para comer. Ele sabia, mas por Eva, por a mulher, ele usou a mulher. Ele não foi enganado, ela sim, mas ele fez o gosto da mulher e comeu. Aí no 26 ele fala assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles. Que esteja nele, e eu nele esteja. Então ele está falando: eu fiz conhecer o teu nome. Jesus falando, orando com o Pai. Antes da crucificação, a hora amarga. Então ele já tinha pregado, fez se conhecer, tanto que Jesus falou. E ainda falou que ia fazer conhecer mais ainda, para que o amor com que tens me amado, o amor que Deus te amado, Filho, esteja neles e eu neles esteja. A harmonia entre o Pai e o Filho e os discípulos. Nós devemos ter essa harmonia com Deus. Não ser inimigos de Deus. Então enfatiza que a revelação progressiva de Deus em Cristo. Jesus feito carne, homem como nós. Jesus fez conhecer o nome do Pai ao discípulo e prometeu fazer conhecer mais ainda, ele prometeu. E nós, cada vez mais que passa, que nós ouvimos a mensagem, que nós estudamos, passamos a conhecer mais ainda a Deus. Irmãos, isso implica um reconhecimento contínuo no relacionamento e na compreensão de Deus. Tem que ter aquele relacionamento contínuo. Ele é o Pai, nós somos filhos adotivos, mas devemos sempre estar em harmonia com Deus. Agora, o capítulo 18 de João, versículo 1. Mensagem, prisão de Jesus Cristo. João 18. E tendo Jesus dito isto, isso que terminou no capítulo 17. Tendo Jesus dito isto, o que nós já lemos, 2 últimos versículos, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Vocês sabem o que é horto aqui, né? Um jardim, entrou num jardim, uma reserva, assim, um jardim.
Ribeiro de Cedron, quer dizer, no riacho. Então, Ribeiro de Cedron, um riacho estreito e profundo. Quando nós, que tempo nós era tudo adolescente, solteiro, morava à beira do Rio São João. O Rio São João era outro, que tempo tinha muito mais água. Quando você chegar naquele lugar estreito, assim, era fundo, era bem fundo, né? Então, entre o Monte das Oliveiras, está esse lugar aqui, local, e a cidade de Jerusalém, ao Getsêmani, onde Jesus ia ser crucificado. A saída de Jesus com seus discípulos, que Jesus sempre saía, os discípulos acompanhavam. E nós devemos sempre estar acompanhando as pisadas de Jesus pela Bíblia, pelos que ele deixou escrito. Que jeito? Acompanhava como os discípulos? Para o jardim, ele ia, demonstra a sua obediência, eles eram obedientes. Uma obediência voluntária, irmãos. Nós saímos das nossas casas para vir aqui. Mas nós estamos obedecendo a Deus. Obedecemos a Jesus, que ele diz para reunir. Em cada cidade, cada local que tem um grupo de cristãos, irmãos, deve ter um lugar, ou alugado, como seja, qualquer um ponto, mas de reflexão, de cultuar. Então, ser obediente, né? Sair de casa para vir aqui. Não desobediente, filho desobediente, mas voluntário. Você sabe o que é voluntário? Não vem obrigado ao plano da salvação. Tem muitos que tem que vir também receber a Cristo voluntariamente ao plano da salvação que o Pai planejou antes da fundação do mundo. Nós já fomos obedientes, obedecemos o chamado deles, estamos aqui, tanto do Pai como do Filho. E não foi forçado, os discípulos não foram forçados, Jesus não foi forçado a vir também. Eles prenderam Jesus porque ele se entregou voluntário. Ele se entregou. Jesus tinha poder para resistir e eles não pôr a mão nele. Jesus tinha poder para ninguém pôr a mão dele, prender ele. Mas ele veio isso. Mas ele escolheu ir ao local onde seria traído e preso para ser crucificado. Jesus escolheu aquele lugar. Ele seria entregue, porque ele entregou. O jardim, um lugar de beleza, fala a história, e comunhão, um lugar de comunhão, torna-se um palco de agonia. O lugar que era belo, aquele jardim que era belo, lá, para Jesus e para os discípulos que não queriam ver o seu mestre sofrendo, tornou um palco, não um palco de festa, um palco para o mundo dele foi uma festa. Acharam que tinha tido vitória, ganhado. Mas para outros foi agonia e do sacrifício do Filho de Deus. Jesus sentiu aquela agonia, sofrimento. A entrada de Jesus no jardim pode ser vista como uma entrada em um espaço sagrado, onde ele enfrentará a provação suprema. Então Jesus sabia, ele ia entrar no lugar sagrado. Só ele que poderia ocupar aquele lugar para pagar a dívida do homem. Outro não serviria, porque Jesus era imperfeito. Agora, Judas, o traidor, versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Era um lugar rotineiro, costumeiro de Jesus reunir com os discípulos aquele lugar. Então, ele conhecia muito bem. Judas, o traidor, conhecia este lugar, pois Jesus frequentemente
se reunia ali com os seus discípulos, então ele conhecia. Judas, ao fazer parte desse círculo íntimo, ele fez parte, contado como discípulo, aquela intimidade. Os discípulos nenhum desconfiava, mas Jesus sabia. Então, mas ele tinha pleno conhecimento do paradeiro de Jesus. Ele estava acostumado. Parece que o lugar onde ele passou a maioria das noites, enquanto estava na cidade de Jerusalém. Jesus passou a maioria das noites ali. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O mundo tem tanto lugar, Jesus ia se tem tanto lugar para as aves fazer ninho, para os animais. Muita gente tinha palácio, tinha casa. E o dono do universo, o dono do mundo, o Filho de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha. Sendo o dono, mas se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. 3. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e archotes e armas. Vieram bem prevenidos, soldado bem armado, para prender um. A coorte refere-se a um destacamento de soldados romanos, bem preparados, com todo o poder imperial na prisão de Jesus. Eles armaram tudo, e Jesus sabia de tudo. Sabendo tudo o que ia acontecer. Imagina só, o Filho de Deus, que prova que ele passou, que ele viu tudo. Tudo que ele passou, que foi visível, Satanás viu, o inimigo. Sacerdotes e fariseus vieram ali com archotes, tochas de fogo. Não tinha lanterna, que tem farolete, que nós temos, lá se chama de lanterna. No começo, antigamente, falava farolete, né? Farolete menor. Depois passou a lanterna. A lanterna já conhecia, cada punhava lá a luzinha lá dentro, assim, não tinha janelinha, tudo furadão. Então eles vinham com isso. Então usava tocha de fogo para iluminar o caminho. E lanterna para prender Jesus, com escolta dos principais sacerdotes, soldados. Escolta, bem armado. Pense bem, irmãos. Nós estamos aqui, nós celebramos a ceia, tomamos a ceia, mas não pensamos bem o que Jesus passou para nós chegar nesse ponto, para pagar a nossa dívida para com Deus. O uso de lanternas e tochas e armas sugere tanto a escuridão física da noite, quanto a escuridão moral da conspiração contra Jesus. A escuridão moral, espiritual, pior de tudo. A pessoa pode não enxergar para vir, cegueira física, mas que ele tem não seja cego espiritualmente falando. Tudo contra Jesus, tudo contra. O Sinédrio, fala do Sinédrio, liderado pelos principais sacerdotes e fariseus. Eles viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade. Imagina só, eles viam Jesus arrastando aquela multidão. Imagina onde Jesus passava aquela multidão. A Bíblia não fala como é que Jesus dormia. Como que Jesus tinha a casa dos pais dele, quando era menino. E depois de que entrou no ministério, todos os discípulos. Então eles ficavam com medo. Esse homem aí está ameaçando a autoridade.
Então eles queriam dar um fim em Jesus. O 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas. Olha o 4 falando. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, e sobre ele havia de vir. Ele sabia. Adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? Então Jesus já soube, vinha aquela multidão tudo vindo, estavam os discípulos tudo com ele. Então ele saiu: a quem buscais? Então aqui destaca a soberania e o conhecimento prévio de Jesus sobre os eventos que estavam prestes a acontecer. Antes, já conhecia. Nós, irmãos, do jeito que vai indo a situação, a vida, nós levemos as coisas com mais, por falar aqui, para ouvir aqui, para assistir alguma coisa, nos telejornais e tudo. Então, imagina, você fica esperando, vai acontecer tal coisa. Mas tudo porque a gente já vê já antes, vem seguindo. Mas Jesus não, ele conheceu antes tudo. Não é que falou para ele é Deus. Irmãos, ele não era uma vítima, como muitos pensam, e nem também um culpado, também, mas sim o que ele era? Deus. Deus encarnado, se feito homem para tomar castigo em lugar do homem. Fala, irmão. Não fez isso obrigado, vontade própria. Ninguém obrigou ele, nem o pai. Imagina só. Deus homem, Jesus, que controla a situação. A gente costuma falar, o mundo está bagunçado, não. Ele está no controle. Quem está controlando? Deus. Que o irmão Paulo bem frisou ontem. Ele deixa, Deus permite. Ele deixa, o homem não quer obedecer, então vai, deixa aí. Porque se ele não deixar aí, se ele pedir, o homem não reage. Nós não levanta a mão, nós não fazemos nada, nós não falamos nada. Médico não consegue nada, porque Deus está por cima. Agora, quando não acontece, morreu porque ele permite. Deixa eu morrer. Senão não é Deus. Ele controla a situação, mesmo em meio à adversidade, que para nós é coisa impossível, para Deus não é impossível. Irmão, era a Páscoa, e a noite de lua cheia, imagina, lua cheia. Aqui não tem jeito de saborear a lua cheia, assim. Só quem morou no sítio para saber. Quando nós andávamos no sítio, dava gosto de olhar, ver aquela lua cheia. Né? Saía à noite, ia para casa dos vizinhos. Saía caçar tatu, nunca comia carne de tatu, só para divertir com os cachorros, né? Ia pescar, andava com a lua cheia. Ia namorar, com a namorada com a lua cheia. Irmãos, lua cheia. Agora aqui, mas a traição e o ódio deles fazia escurecer os olhos da alma. Quantos hoje não estão andando com os olhos da alma escuros, não enxergando o caminho para onde que vão, vai tudo pelo rumo, sem fé, sem salvação. A luz pura e suave de Cristo, eles não tinham. Só quem tem que sabem. Porquanto seus inimigos levaram tocha e lanterna. Mas Jesus, sabendo perfeitamente tudo antes, porque estava sendo guiado pelo Pai. E por meio do ministério do Espírito Santo, só teve um momento que Jesus sentiu que o Pai falou: Pai, por que me desamparaste? Deus virou o rosto, porque o Filho estava tomando todo o pecado da humanidade. Tá?
né? Ele não foi pecador, ele se fez pecado no nosso lugar, por tudo. Irmãos, ele adiantou para encontrar com os soldados, os guardiões do templo. Assim, sobretudo, a maldade religiosa. A maldade religiosa, religião. Mas, novamente, a quem buscais, não é uma pergunta por informação. Jesus não pediu informação para eles. Mas sim, uma prova e demonstração da sua autoridade e controle. Jesus controlava a situação. Responderam-lhe, o versículo 5. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Responderam para Jesus. Disse-lhe Jesus: sou eu. Judas, que o traía, estava com eles. Jesus estava pronto para ser preso e ser interrogado. Não se esquece, irmãos, isto. Tudo foi feito isso para trazer nossa salvação. Se do contrário, o mundo estaria todo perdido. Disse-lhe Jesus: sou eu. Esse sou eu está lá em Êxodo 3,14. Quiser ler, quem leia lá em Êxodo. Irmãos, quando Jesus disse sou eu, dizia o nome maior nos anais da história. Todos os anais da história, esse nome é maior. Da história humana, esse é o nome maior. Que quem salvaria a humanidade do juízo de Deus? Eu sou Jeová. Ele disse esta mesma palavra a Moisés. Esta mesma palavra. Pode ler, irmão Paulo, se achou? Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vós. Amém. Eu falei um dia desse para trás. Você lembrar? Olha para você ver só que interessante. Ele não falou o nome. Ele disse Deus a Moisés. Então Deus falou para Moisés assim, ó: eu sou o que sou. Disse mais: assim, ó, você vai, assim dirá os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Não falou, é o Deus que me enviou a vocês, não foi Jeová, o eu sou. Não falou o nome, irmãos. A autoridade, então letra maiúscula, que o eu sou me enviou a vós. Vamos interpretar assim, ó: eu fui, eu sou e sempre serei. Eu sou o que tu necessitas. Não é que eu dizer assim: eu fui, eu sou e sempre serei. Deus é assim. Foi Deus no passado, Deus hoje e Deus no futuro. Sempre, em tudo que nós necessitamos, pedir a Deus. Ele é o Deus. Irmãos, o Senhor não pode, ou não podem ser definido por mentes humanas, a não ser por aquele mesmo, por ele mesmo. Na qualidade de autoexistência, nas suas promessas são firmes nele. Todas as promessas firmes nele. A nossa salvação firme nele. Que se revelaria em seus atos de salvação para o pecador que crer. Mas para crer, quando lhe crer, eles se arrependem de seus pecados. Se a pessoa falar que crer e não arrepender desse pecado, bem, irmão, esse dia eu não vou falar quem nem o local, porque está gravando. Semana passada, essa semana mesmo,
Eu estava numa casa, em uma loja, chegou um que visitou o templo, essa igreja. Eu nunca acreditei na conversão dele, porque ele nunca levantou a mão. Eu estava aqui, ele chegou bem depois disso daqui, e estava uma conversa com os outros conversando aqui. A conversa não era nada com ele. Mas ele soltou um palavrão, que eu não uso falar aquilo. 2 vezes. Fala para ele assim, assim, assim. Passa. Isso deu nojo. Eu olhei assim, falei, poxa vida. A pessoa, o cristão, irmão, é palavra torpe. O cristão, todo lugar que ele está, se ele se falasse, tivesse a conversa com ele, não deveria falar aquilo. Mas não era nada. Era entre 2 ali, ou 3, parece. Estava aí. Eu nem estava prestando atenção na conversa, estava esperando para atender. Pronto. Os irmãos, creram uma coisa. Um dia foi para perguntar para ele se ele tinha. Ele falou que sim. Ele não vai falar que não. Os irmãos, o novo nascimento, a pessoa que tem Cristo, ele esquece dessas coisas, ele não tem o hábito. Você imagina nós que estamos, a igreja, os irmãos, membros da igreja, precisa zelar cada um pelo seu testemunho, porque, além de ofender a Deus, dá mau testemunho da igreja, como ele anda, como ele fala, como se veste. O pessoal está de olho, que tem alguma igreja por aí, porque de testemunho dá mais. Então, não quer dizer que você não vai brincar, mas vê como. Irmão, eu vou voltando aqui. Judas tinha uma alternativa. Todos têm uma alternativa. Todo tem. Ou ele aceita, rejeita, porque já está. Não precisa falar. E tem que aceitar. A alternativa é essa. Não vai ficar naquela que ele está na primeira. Como todos também têm. O Judas tinha. E todos também têm uma alternativa. O que deveria fazer? É voltar atrás, seguir outro caminho. Errou. Volta atrás, vira e pega outro caminho. Nós vindo num caminho. Mas o caminho era errado. Já nascemos no caminho errado. Mas, então nós depois de cristão, precisa ter cuidado se sair fora do caminho. Tomar uma decisão como os demais discípulos tomaram também. Agora pergunta alguém um dia que vai assistir, e você? Está disposto a tomar essa decisão que os discípulos tomaram? Nós somos discípulos de Cristo, não comparando com aqueles, que nós somos seguidores, nós estamos seguindo a Cristo. Discípulo é alguém que segue um mestre. Então nós, longe deles, eles tiveram muito mais privilégio que nós. Eram pecadores. Talvez tem gente dele que foi pior do que nós no passado, inclusive o apóstolo Paulo. Mas os discípulos que mais andaram junto com Jesus, seguindo, e nós estamos seguindo Jesus pela fé, e eles pela vista. Eles tinham fé, creram e seguindo, porque estava vendo Jesus. Que privilégio! Tinha até com a certa amizade com Jesus. Eu acho que até de brincadeira, eu esqueci, tem algum lugar que fala. Eles, Pedro, etc. Judas poderia ficar ao lado de Jesus ou ao lado dos homens da hierarquia religiosa, mas não podia ficar ao lado de ambos, querer ficar no lado seguindo os dois ao mesmo tempo.
E a mesma coisa que acontece hoje. Ou está com Cristo ou está sem Cristo. É isso aí. Não tem meio termos. Ou está com Cristo ou está sem Cristo. João 18,6. Quando, pois, ele disser, sou eu, novamente, recuaram e caíram por terra. Podia abrir os olhos e pensar. Ao caírem por terra, quando Jesus disse sou eu, que no original, em grego, ego, emi, é um momento de revelação da divindade de Cristo. Descreve o poder, Salmos 27,2, pode me ler aí, irmão Paulo. Então aqui descreve o poder e a força com que estas palavras foram faladas. Recuaram e caíram por terra. Haveria, irmão, sabe quantos homens? Uns 100 ou mais homens presentes. Sua resposta e a reação deles cumpriram a previsão de Davi referente a este momento. O Salmo 27, versículo 2. E o salmista lá já falou mais ou menos isso. Pode ler, irmão Paulo, por favor. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Quando os malvados, ali falou malfeitor, que é a mesma coisa. Eu tenho essa versão do irmão Paulo. Quando ele leu ontem, eu já esqueci, na minha tem uma letra deitada. Irmão, quando tem essa palavrinha deitada, porque no original não tem. E ele não falou aquela palavrinha, eu esqueci o versículo, eu ia falar na hora que eu esqueci. Então não tem. Né? Então, quando os malvados, meu adversário e meus inimigos, se chegaram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Então falou, corresponde a muitas pessoas que chegaram para prender a Jesus no jardim do Getsemane. E Jesus, ciente de tudo o que estava acontecendo, perguntou, a quem buscai? O Espírito Santo, inspirando o salmista sobre tudo do Senhor Jesus Cristo. Agora tem umas passagens grandes, 1 Coríntios, eu vou pedir que o irmão Paulo pode ir preparando ali, depois eu vou desligar o celular. Então, os irmãos, vamos ficar com essa mensagem. Então, depois vou ler os versículos da ceia, e que Deus nos abençoe mais uma vez, né? Agradecer a Deus por esse ato, que nós participamos dos nossos pecados confessados.